Vamos conversar com o representante, presidente do Corém, mas o Piauí receberá 11 milhões para pagar o piso dos enfermeiros em 207 municípios. Foi publicado pelo Ministério da Saúde a portaria que apresenta os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de outubro em todos os estados brasileiros. E para entender sobre o assunto, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios do Comando Geral Samuel Freitas, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, o Corém Piauí. Samuel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia, Magela, Natan, João e todos os ouvintes do Comando Geral. Nossa, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E fica à vontade, Natanael, fica à vontade, João Magalhães, para aí os nossos, bater um papo com o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje. Presidente, essa questão do piso da enfermagem, né, fruto de uma luta muito grande da categoria e um debate muito intenso nos últimos anos. E para viabilizar esse piso, há esses repasses, né, pontuais do governo federal para os estados e municípios. Como é que está essa situação hoje aqui no estado do Piauí, no que diz respeito ao pagamento do piso da enfermagem? As prefeituras e o estado já se adequaram a essa nova realidade ou ainda há uma dificuldade de honrar, né, com esse piso da categoria? Bom dia. Bom dia. O piso salarial, ele foi instituído pela Lei 14.434 ainda em 2022, só para contextualizar. E logo em seguida o Supremo Tribunal ele suspendeu o pagamento desse piso por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade. E desde então foi uma luta maior ainda, um desafio para a gente conseguir destravar o piso. Ele foi destravado, no entanto ele não foi e não tem sido cumprido assim como foi preconizado na lei. O valor previsto era de R$ 4.750 para o enfermeiro e a partir daí você tinha uma base para o técnico e para o auxiliar de enfermagem, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar. No entanto, o Supremo Tribunal ele vinculou esse valor a uma proporcionalidade de 44 horas semanais, que é uma carga horária que o servidor público, por exemplo, não cumpre. Então, nós temos uma luta muito grande pelas 30 horas. E o que fato é que diminuiu essa proporcionalidade. O fato é que o Ministério da Saúde ele vem fazendo repasse para os outros entes federados, né, que são os estados e os municípios. E aí a gente tem algumas discrepâncias. Por exemplo, o município ele cadastra os profissionais, mas ele não faz o repasse para alguns deles, por exemplo. E é por isso que essa portaria chamou muita atenção, essa portaria 5638, que foi lançada agora no dia 25 de outubro. Por quê? O Ministério da Saúde fez um pente fino e verificou que aqueles entes, por exemplo, estados e municípios, que possuíam ainda um valor na conta igual ou superior a 3 vezes o valor do repasse mensal, eles pararam e pensaram, opa, tem algum problema. Estou passando esse valor e esse valor não está chegando no destino, que é o profissional de enfermagem. Lembrando que esse valor só pode ser pago para o profissional de enfermagem, não pode ser utilizado para outra finalidade. É carimbado, né? Carimbado. Então, o Ministério da Saúde filtrou e eles decidiram passar essa portaria com um valor mais baixo do que se passa mensalmente. Então, o que é que vai acontecer com esses municípios e estados que estão com algumas inconsistências? Eles vão ter que justificar por que esse valor não está chegando no destino, por 2 motivos. Ou porque eles estão pedindo um valor a mais, nesse caso vão ter que devolver para a União, ou então porque não estão passando efetivamente para os profissionais de enfermagem. Aí, no caso, tem que cumprir passando. Então, por isso que essa portaria chamou a atenção, porque vê um valor reduzido em relação ao que vinha mensalmente. Mas o que a gente gostaria de tranquilizar os profissionais de enfermagem, assim, até através da própria portaria que nos dá essa segurança, é que os profissionais eles não vão ficar sem receber, porque o valor já está lá na conta, né? O que acontece é que esses gestores eles vão ter que explicar por que eles não deram a devida finalidade para o recurso que veio. Então a instituição do piso salarial, me corrija se eu estiver errado, ele foi, né, estipulado nesses valores, 4.750, vinculado depois para as 44 horas semanais. Como na realidade
pelo que o senhor cita, boa parte dos profissionais tem uma carga horária menor, né, do que as 44 horas semanais, eles não ganham esse valor, eles ganham a proporcionalidade. É isso que tem acontecido na maioria dos casos? Justamente, João. Então, o que a gente estava lutando para ser um piso, que é o valor que a partir daquilo ali você ganharia os outros complementos, eles transformam num teto. Ou seja, o profissional ele não vai conseguir receber os 4.750 porque ele não trabalha as 44 horas. Ele prestou um concurso para 30 horas. Para né? 30 horas. E assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, nenhum profissional da área de saúde deve trabalhar mais que 30 horas. Você está lidando com vidas. E às vezes você tem 1, 2 empregos para você manter uma renda digna. E aí como é que você vai atender o cidadão trabalhando 88 horas semanais se você trabalhar em 2 lugares? Então por isso que a gente luta pelas 30 horas e que esse valor seja vinculado às 30 horas. Presidente, hoje como é que está o panorama nessa questão do piso salarial no poder público e na iniciativa privada? Qual foi o impacto que essa lei do piso salarial trouxe para o mercado da profissão da enfermagem no poder público, no serviço público e também na iniciativa privada? A gente pode analisar sobre 2 panoramas. No que tange a parte pública, o Ministério da Saúde, a União, está fazendo a transferência dos valores. Então eu costumo dizer que o piso salarial ele tem gerado economia nos municípios. Os municípios não estão tendo uma despesa a mais por conta do piso salarial. Então esse complemento vem do Ministério da Saúde. Em relação às entidades que são vinculadas, privadas, que atuam 60% pelo SUS, atendem pelo menos 60% do SUS, também estão recebendo complemento do Ministério da Saúde, assim como os hospitais filantrópicos. As instituições privadas, esse é o grande desafio, mas o que a gente tem visto é que em grande parte delas, em alguma parte delas está sendo feito pagamento, outras estão em processo de implantação, né? A gente sabe dos desafios financeiros que são, né? Nós esperávamos também que houvesse uma contrapartida para que até estimulasse a contratação de profissionais de enfermagem, ou seja, pela desoneração dessa carga tributária. Não aconteceu, mas o que de fato a gente tem que ver é que esses profissionais são essenciais, são a espinha dorsal da saúde do nosso país. Presidente, nos últimos dias a gente acompanhou um debate, inclusive puxado aí pelo Ministério Público do Trabalho, de uma certa preocupação com a precarização da atividade dos profissionais de saúde, em especial da enfermagem. Em alguns casos, profissionais de outras áreas, sem a formação técnica adequada, né, estavam atuando em funções destinadas a enfermeiros e vice-versa, né, enfermeiros também atuando em outras funções. Como é que o Conselho tem acompanhado, né, todo esse processo e esse debate, né, contra a precarização da atividade da enfermagem? O Conselho acompanha de perto, inclusive estávamos lá neste evento, que foi o lançamento do projeto de enfrentamento às fraudes trabalhistas, que é encabeçado pelo procurador Marcos Duane, vem fazendo um excelente trabalho, e ele justamente mostrou o quanto que a enfermagem é impactada por isso. Os maiores índices de acidente de trabalho, eles acometem os profissionais de enfermagem. Então são profissionais que muitas vezes atuam no limite. E se não bastasse isso, com o advento do piso, algumas instituições, o que eles têm feito é burlar o pagamento do piso. Então, para eu não pagar o piso para o técnico de enfermagem, algumas tentaram demitir esses profissionais e contratar o instrumentador cirúrgico, que é uma profissão que não é regulamentada, né? Não tem um CBO, que é uma classificação para as ocupações. E, além disso, o instrumentador, em grande parte, ele é vinculado a um técnico de enfermagem. Então, eu coloco uma pessoa que é técnico de enfermagem, mas ali na escala ele está como um instrumentador cirúrgico, justamente para não ter a obrigatoriedade de pagar o piso. Assim também acontece nas centrais de material de esterilização de alguns hospitais. E o que é que acontece? Estão colocando pessoas lá como agente de esterilização, uma profissão que não existe. Imagine o risco disso para a sociedade. Você que, Deus me livre, precisa fazer um procedimento cirúrgico, e aí você lá vai se defrontar com um profissional que não é qualificado. Ou quem esterilizou aquele material não sabe o que está fazendo. Você tem um risco de infecção, um risco iminente de morte. Então a gente está acompanhando isso e colocamos a força de trabalho de fiscalização do Corém justamente para atuar junto com o Ministério Público do Trabalho e as outras entidades para a gente fiscalizar isso. A gente sabe que o serviço de enfermagem é um serviço que está presente nos 224 municípios do Piauí. Como é hoje a estrutura de fiscalização do Corém
para acompanhar todo o Estado, não só no que diz respeito à fiscalização ali nas unidades básicas de saúde, por exemplo, nos hospitais, mas também relacionados aos atos de gestão do poder público vinculados à enfermagem, como questões relacionadas aos investimentos na área, enfim. Bem, o Corém ele tem uma finalidade de fiscalizar o exercício profissional. Então nós estamos realmente em todo o estado do Piauí, nós efetivamos a contratação de concursados, né, do concurso que fizemos no ano passado, a perspectiva de no próximo ano chamar mais, para encorpar mais ainda essa força de trabalho. São quantos, presidente, hoje? Hoje nós temos aproximadamente 8 fiscais, mas não só o fiscal ele atua dessa forma. Nós temos as comissões de sindicância de interdição, que é feito por enfermeiros e também por conselheiros. Temos as comissões de conciliação, justamente aquelas instituições que têm maior dificuldade. A gente tem dado essa força. As câmaras técnicas de fiscalização, então é um corpo de trabalho que envolve aí aproximadamente 40 profissionais, direta e indiretamente, que estão ao longo do estado, né? Quando, infelizmente, a gente não consegue um mínimo de segurança, a gente chega ao ponto de interditar. Não é um ponto que a gente gosta de chegar, mas só faz quando é extremamente necessário, e nós temos percebido que tem uma repercussão positiva pela contratação de mais profissionais, pela readequação da estrutura física e, consequentemente, uma melhor oferta de serviços de saúde naquele local. Mas, paralelo a isso, a gente tem investido muito na conciliação, no diálogo, de mostrar para a instituição que eles têm que se adequar à legislação, porque senão aí fica complicado, né? Então elas podem sofrer inclusive sanções. Então a gente tem, por exemplo, uma comissão de conciliação que esse ano nós tivemos aproximadamente 20 conciliações. Das 20, 18 lograram êxito. Então mostra que é uma efetividade muito grande. Só uma pergunta bem aqui, da Geisa. Ela pergunta aqui: bom dia, presidente. É do seu conhecimento que os técnicos de enfermagem do HPM, o salário deles é de R$ 1.600 e que tem técnico que fica responsável por 10 pacientes por plantão? E por que o governo do estado ainda não fez o pagamento adequado? Olha, nós recebemos diariamente várias denúncias, né? Essas denúncias nós sempre fazemos um acompanhamento delas. Em relação aí, ela fala sobre o dimensionamento. A gente faz constantemente, vou verificar com a equipe de fiscalização para verificar como está. E em relação aos contratos, o que acontece é que o estado e alguns municípios, eles tinham contratos que eram anteriores à lei do piso salarial, e alguns até foram ali na vigência também, que eles eram abaixo desse valor do piso. E o que é que acontece? Esses profissionais, eles devem ser cadastrados no InvestiSUS pela instituição, para que o Ministério da Saúde complemente, para chegar até aquele valor do piso salarial. Presidente, sobre Teresina, né, o Corém tem feito ao longo dos últimos anos até mesmo algumas interdições éticas em unidades de saúde, e além da questão salarial, há a questão das condições de trabalho, né? Muitas vezes faltam insumos básicos, há um problema sério no HUT, da falta de insumos, medicamentos. Como é que o Corém tem acompanhado essa situação da saúde pública aqui na capital? Aqui em Teresina, nós acompanhamos, nós fizemos nos últimos 2 anos, se eu não me engano, infelizmente, chegamos ao ponto de fazer 3 interdições de serviço de enfermagem. Esse ano, nós tivemos aí um serviço que esteve interditado, foi desinterditado depois e melhorou as condições. A gente sempre trabalha ali no sentido de estar do lado da instituição, né? Mostrando para ele os caminhos, dando consultoria, inclusive, para melhorar a estrutura, para contratar mais profissionais e melhorar os seus fluxos de trabalho. A gente viu o desafio que foi nesses últimos 4 anos aqui em Teresina, e a gente espera que com essa transição haja aí uma melhoria dos serviços de saúde, né? Especialmente relacionados à enfermagem. E o Conselho Regional de Enfermagem entende que precisa estar inserido nessa transição, porque grande parte desses processos que o Conselho acompanha aqui em Teresina, eles podem e vão repercutir numa melhoria do serviço, na qualidade da população. Aquele serviço só existe ali para que ele atenda alguém, e tem que atender com qualidade. E hoje a enfermagem corresponde a mais de 60% da força de trabalho aqui do município. Município importante, é um polo não só aqui no Nordeste, mas no Norte também.
Então nós estamos acompanhando, vigilantes, e nos colocamos à disposição para fazer parte dessa transição aqui no município de Teresina. O conselho já foi procurado pela equipe do prefeito eleito? Não, ainda não, mas estamos aqui nos colocando à disposição. Presidente, muitas vezes a população pode ter alguma dúvida sobre qual é o tipo de denúncias, qual é o tipo de ato que eu posso de fato denunciar, procurar o Corém, né? Como é que primeiro tem chegado denúncias ao Corém? O senhor pode até falar os canais de denúncia ao Corém, e qual é o tipo de fato de irregularidade, de situação que o cidadão, o paciente encontrou numa unidade de saúde, que ele deve realmente se reportar ao Corém? Bem, nós temos um canal que é a ouvidoria, né? Eu vou passar aqui o e-mail, que é ouvidoria@corem-pi.org.br. ouvidoria@corem-pi.org.br. É um canal de denúncias, né? Então ali tudo que for relacionado ao exercício profissional da enfermagem pode ser denunciado. Um profissional que de repente ele não atuou com zelo, né? Algum indício de infração ética, que distratou um paciente ou que não exerceu a sua profissão da conduta devida, pode fazer essa denúncia. E ao mesmo tempo os profissionais de enfermagem também eles podem denunciar os serviços que não oferecem as condições mínimas para que ele exerça a profissão dele com a segurança. Vocês têm alguma espécie de cronograma de fiscalização, principalmente nas principais unidades de saúde do estado? Como é que funciona hoje o planejamento de fiscalização do Corém? Boa pergunta. Nós aprovamos na semana passada o cronograma já de 2025. Então nós temos aí em torno aí de aproximadamente 500 instituições que serão fiscalizadas no próximo ano aqui no estado do Piauí. Isso são instituições de uma maneira proativa, né? A gente já prevê o que vamos fiscalizar, mas também tem as reativas por meio das denúncias. Então, assim, esse número ele pode aumentar, né? Não há um controle, obviamente vai depender aí do comportamento dos gestores, né? Das instituições, para que a gente saiba aonde ir ali fazer as fiscalizações. O Corém tem buscado essa descentralização também dos seus trabalhos, né? Além da capital, buscar o contato mais próximo com os profissionais da enfermagem que atuam no interior do estado. Como é que funciona isso? Com certeza, Natan. Nós, nos últimos 10 meses, abrimos mais 2 unidades do Conselho. Uma em Bom Jesus, finalzinho de 2023, em dezembro, e agora, em setembro, fomos até Corrente, no extremo sul. Então, nós temos 8 unidades espalhadas no estado, e, paralelo a isso, a gente tem feito o trabalho do Corém itinerante. Então, hoje nós estamos no município de União, amanhã estaremos em Miguel Alves, semana passada estivemos em regiões importantes como Altos, Barros, José de Freitas, Campo Maior, e daqui a 2 semanas estaremos na região de Piripiri, Pedro II, Piracuruca e Esperantina. Então, e no mês de dezembro estaremos em São João e São Raimundo Nonato. Então, assim será constantemente, nós estaremos aí cada vez mais próximos dos profissionais de enfermagem. Presidente? Bom, só tem 2 indagações aqui. Fica à vontade. Bom, a pessoa não quer se identificar, mas ela disse assim: senhor presidente, chegou ao seu conhecimento que tem um hospital da rede privada que terceirizou o serviço de esterilização e os técnicos de enfermagem foram contratados como técnicos em manutenção de equipamentos médicos hospitalares? Esse nós temos conhecimento, é um dos absurdos que eu citei aqui, inclusive. Nós já encaminhamos essa informação para o Ministério Público do Trabalho. Além disso, nós temos uma ação civil pública contra essa instituição, né? Então, a gente está em paralelo, tanto na Justiça como no Ministério Público do Trabalho. Então, o Conselho ele atua de maneira independente, autônoma, mas também vinculado em parceria com outras instituições. E garanto para vocês, a gente vai conseguir resolver isso, porque isso fere ao nosso exercício profissional. Bom, e tem o áudio aqui do Aldivan, vamos acompanhar. Olá, presidente, bom dia. Minha esposa, ela trabalha no HGV, certo? Vai completar o ano que ela trabalha lá, prestação de serviço, é pago pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, o contrato dela é com a Secretaria, mas o contrato dela só paga R$ 1.800 por mês. Com o desconto, fica bem menos. Por que o governo não paga o técnico de enfermagem, o teto, que é R$ 3.300, que ela é técnica de enfermagem? Essa pergunta do Aldivan, ela
alguns problemas que a gente já constatou também. O profissional, ele tem um contrato direto com o hospital e esse profissional, ele deve receber... Só corrigindo aqui, é Idelvan. Idelvan, desculpa. Não, eu que errei também na hora de pronunciar. Tá certo. Então, Idelvan, no caso da sua esposa, ela deve receber uma complementação do Ministério da Saúde. Esse valor, como é Estado, ele vai para a CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e ela repassa para a sua esposa, no caso, de uma folha complementar. Então, qualquer dúvida, como essa que o Idelvan passou, vocês devem entrar em contato com o DISC 136 para verificar a situação em especial. Ou então, verificar no caso em específico com a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí para verificar um extrato e observar o que é que está acontecendo com esse recurso. É por isso que o Ministério da Saúde fez um bloqueio dos repasses, porque os profissionais estão cadastrados e eles não estão recebendo. Então, esse dinheiro está sobrando em algum lugar. Presidente, relacionado ao ensino da enfermagem, a gente sabe que isso é regulamentado pelo Ministério da Educação, mas os conselhos certamente têm como fiscalizar também o processo, né, de formação dos profissionais, até porque é de interesse, obviamente, do conselho que o profissional chegue qualificado no mercado de trabalho, que beneficiaria toda a sociedade. E a gente sabe que principalmente no interior do estado há uma realidade de muitos cursos, principalmente de técnico, enfermagem, auxiliar de enfermagem, que normalmente demanda uma certa fiscalização para ver a qualidade, enfim, como é que esse curso está formando profissionais. O Conselho hoje tem algum tipo de fiscalização nesse sentido, de fiscalizar ali como é que está as faculdades e as escolas técnicas de enfermagem? Tem alguma ação nesse sentido? Bem, como você bem falou, essa questão da formação, ela é relacionada ao Ministério da Educação. Mas o Conselho realmente ele fica preocupado, porque nós temos observado que caiu um pouco da qualidade na formação, não só na enfermagem, mas no geral. O acesso ao ensino ele tem sido cada vez mais universal e nem sempre isso garante uma qualidade. Então o Conselho ele atua ativamente para que não haja ensinos de enfermagem à distância. Você vai imaginar aqui um profissional de enfermagem, como qualquer profissional de saúde, ele estuda ali a teoria ali pela tela do computador, mas na hora dele lidar com o paciente é totalmente diferente. O toque, né? Fazer o procedimento no paciente, você não assiste não aprende numa videoaula. Na prática, né? É na prática. Então a gente tem tentado coibir isso. Existe um projeto de lei a nível federal para que a gente consiga proibir isso. Então o Ministério da Educação ele já proibiu a abertura de novos cursos EAD. Esses que estão aí estão em análise. Mas a gente não apoia a formação em enfermagem à distância. E quem se forma, no caso, enfermagem EAD, ele consegue o registro no Corém ou como é que está essa... Se a instituição dela estiver liberada pelo Ministério da Educação, sim. Mas a gente diz que esse profissional, e tem constatado que esse profissional ele tem sérias dificuldades na prática. Porque é um mundo totalmente diferente, né? Você executar ali na prática é totalmente diferente. E tem alguma ação do Conselho no sentido de impedir que esses profissionais formados já, eles sejam, sei lá, impedidos de fazer o registro, já que o próprio Corém vê que a formação deles não foi a essencial? Como a formação deles ocorreu de maneira legal, inclusive ali... foi certificada pelo Ministério da Educação, a gente não pode coibir, até mesmo que estaríamos atuando com discriminação. Mas é por isso que a gente tem, numa outra frente paralela, tentado coibir, né, fazer um movimento para que o Ministério da Educação realmente não libere essas instituições. Teria que ser feito tipo assim, não sei se eu estou sendo ignorante aqui, é tipo um revalida, né? Porque o cara, ele faz o curso, digamos, de médico, de medicina lá fora, e quando vem para o Brasil, ele faz o revalida, ou seja, vai revalidar tudo aquilo que ele fez lá, vai fazer uns testes e tal. Então, quer dizer, o cara que fez esse processo, ele poderia, digamos, no mínimo passar por uma prova na prática, né? O que nós orientamos é, você que é estudante, que está querendo fazer um curso de formação superior, né, para ser enfermeiro, ou nível técnico, para ser o técnico de enfermagem, procure instituição capacitada. Isso abre portas para você. Não adianta você pensar ali só na economia de fazer um curso de repente EAD, que lá na frente você vai ter dificuldades. Provavelmente, alguns desses estudantes nem vão ter o diploma validado, porque algumas dessas instituições, elas não estão homologadas. E quantos profissionais de enfermagem a gente tem hoje registrados aqui no Piauí?
Aqui no estado do Piauí, nós temos 41 mil profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. É o maior conselho de classe do nosso estado. Você ter noção, o segundo, que não é exatamente um Poucas conselho... cidades do Piauí têm essa população, né? Se nós fôssemos um município, a gente estaria entre os 10 maiores do estado do Piauí, né? Pra vocês verem o impacto. E é por isso que eu falo aqui para o profissional de enfermagem, especialmente, o quanto que nós temos uma força grande. E que essa força ela tem que ser materializada em representatividade política. Hoje nós temos aqui essa situação do piso salarial, mas que se a gente não cuidar, daqui 2, 3 anos ele vai estar defasado, porque não houve um reajuste. Então, por isso é que nós estamos apoiando fortemente a PEC 19, que é a PEC 19 2024, que ela tem a finalidade de vincular o piso salarial a 30 horas semanais e também que haja um reajuste anual, para que a gente tenha uma valorização constante. Para isso, a gente precisa de ter uma força no Senado e no Congresso. E aí, hoje nós temos, infelizmente, ainda um número abaixo de representação da enfermagem. Falando em representatividade, nessas eleições municipais, tivemos aí algum êxito para a classe, não? Sim, aqui no estado do Piauí nós tivemos aí aproximadamente 87 vereadores eleitos e 5 prefeitos eleitos no estado do Piauí, que são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, né? Aqui em Teresina nós tivemos 2 candidatos da enfermagem, né, mais fortes, o Antônio Neto, ex-presidente do Corém, o Eric, presidente licenciado do Senatep, que é do sindicato. Foram os 2 mais bem votados. Não lograram êxito. Aqui em Teresina nós temos 16 mil profissionais de enfermagem aproximadamente. O Antônio Neto teve 1.600 votos. Se a gente tivesse, de unidos, fato, né? mobilizado, eu não digo nem unido, porque as necessidades são as mesmas, mas falta mobilização. A gente teria conseguido eleger 2, 3 vereadores, né? Então, esse é um recado importante para você. E essa falta de representatividade prejudica a defesa da categoria. Com certeza. Então, o profissional tem que entender que só ele é quem vai fazer essa mudança pela valorização. Ok, em Teresina, 8 horas e 4 minutos, para você que nos acompanha, para você que está aí sempre na nossa companhia, ligado com a gente, tá certo? O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. Então, batemos um papo aqui com o presidente do Corém, né, do Corém Piauí, Samuel Freitas, trazendo muitas informações. Algo que não perguntamos que você gostaria de passar para a classe, Samuel? Bem, só dizer para os profissionais de enfermagem que estamos cada vez mais mobilizados em estar do lado deles, né, fazendo serviços cada vez mais tecnológicos e modernos. O profissional de enfermagem está lá na ponta do estado, nas regiões fronteiriças. Ele, para renovar sua carteira, ele não precisa mais vir até a sede ou alguma outra unidade, pelo próprio celular, né? Ele consegue fazer essa renovação de carteira. A gente tem o Coffee and Play, que é uma plataforma multidigital que oferece cursos, livros, tudo gratuito. Então, para que esse profissional ele se sinta realmente, de fato, assistido e protegido pelo conselho. E se no seu exercício profissional tiver alguma coisa que não esteja contente, faça a denúncia para que o conselho possa lá fazer a apuração. Ok, então suas considerações finais, o nosso muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Comando Geral do Sistema Bom Dia de Comunicação. Agradeço aqui pelo espaço, aqui Magela, Natan, João, disponibilizado aqui no Comando Geral, no dia, e nós estamos à disposição sempre que precisarem de vocês aqui e dos profissionais de enfermagem da população, que é o nosso intuito de existir. Obrigado, presidente. Então tá bom, tá aí, conversamos aí com o presidente do Corém, Samuel Freitas, trazendo muitas informações importantes, tá?